Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Memória Arquifor, um programa destinado a fazer memória da caminhada pastoral, administrativa e religiosa da nossa querida arquidiocese. Nós estamos trazendo presente aqui para que vocês possam conhecer um pouco mais os nossos queridos arcebispos. Estivemos com Dom Manuel, falamos também de Dom Lustosa, Dom Delgado, Dom Aloysio Loscheider, Dom Cláudio Umes, e hoje, então, nós falaremos sobre o nosso querido, Dom José Antônio Aparecido Tosi Marques. Ele que esteve como um arcebispo durante 24 anos, mas que ainda permanece conosco como arcebispo emérito. Está aqui conosco o nosso querido amigo Miguel Brandão, que irá nos ajudar a conhecer um pouco mais sobre a vivência, a pessoa e a caminhada pastoral e administrativa do nosso querido arcebispo, Dom José Antônio. Marta querida, queridos irmãos que participam conosco dessa recordação memorial dos nossos bispos titulares, arcebispos da Arquidiocese de Fortaleza. Dom José Antônio Aparecido Tosi Marques, mais um paulista. Dom Cláudio Paulista, Dom José Antônio Paulista, ele é de Jaú. Ele nasceu em 1948, mais novo que eu. E está bem vivo ainda. Graças a Deus. Graças a Deus, como nosso arcebispo emérito. Ele foi ordenado em 74. Sua ordenação episcopal aconteceu em 91, portanto, com menos de 20 anos de padre. Ele foi bispo auxiliar de Salvador. Estava lá quando, no dia 13 de janeiro, data muito especial para mim, porque é a data do meu nascimento, 13 de janeiro de 1999, ele foi nomeado para Fortaleza e tomou posse no dia 24 de março de 1999, outra data querida para mim, que era aniversário do meu pai. E hoje, desde o dia 11 de outubro de 2023, que ele é arcebispo emérito de Fortaleza. Nós vamos agora rapidamente só dizer que ele não trabalhou sozinho, ele trabalhou com outros bispos auxiliares. Foram bispos auxiliares dele, vindo de Dom Cláudio, o Dom Adalberto Capuchinho, que faleceu agora. Em julho. Em julho, né? Em julho. Já ia passado, mas foi em julho, dia 30 de julho. E que ficou aqui como bispo emérito até 2004, quando ele ficou como auxiliar até 2004, quando se tornou emérito, por causa da idade, 75 anos. Mas como auxiliares novos chegados para Dom José Antônio, o nosso padre diocesano fazia muito tempo que a diocese fazia muito tempo não tinha tido Dom Aldo. Dom Aldo é sacramentina. Na diocese mesmo, fazia muito tempo que não tinha um padre elevado ao episcopado. E o Plínio, padre Plínio, Dom Plínio, foi bispo auxiliar de Dom José Antônio. Que hoje Dom Plínio é bispo diocesano de Picos, no Piauí. Ele ficou aqui de 2001 a 2003, só apenas 2 anos. Em 2003 ele foi para Picos. Um querido bispo auxiliar chegou também em 2001, junto com Dom Plínio, foi Dom Sérgio da Rocha.
Dom Sérgio é um grande bispo, grande amigo, grande irmão. E que hoje é o primaz do Brasil, né? Que está em Salvador. Ele foi arcebispo de Teresina. Em 2008, ficou, portanto, 7 anos aqui. E foi como bispo auxiliar, que ele ajudou muito a questão do diaconato permanente no Ceará, na Arquidiocese de Fortaleza. Até a gente conversou muito sobre isso. E em 2005 foram ordenados os primeiros diáconos permanentes com Dom Sérgio, bispo auxiliar de Fortaleza, Dom Zé Antônio concordou. Com Dom Cláudio e Dom Aloysio, eles não queriam ter ainda diaconato permanente aqui. Mas Dom Sérgio se esforçou por isso. Arcebispo de Brasília, depois arcebispo de Salvador desde junho de 2020 e cardeal. E foi presidente, e presidente da CNBB. Da CNBB nacional. E dirigiu várias coisas em Roma a convite do Papa Francisco. Um outro bispo auxiliar muito bom que tivemos aqui, Dom Zé Luiz Salles, redentorista, que ficou de 2006 a 2012. E hoje é bispo de Pesqueira. E Dom Zé Luiz Salles esteve sempre muito junto com as pastorais sociais, com essa dimensão sócio-transformadora que o reino de Deus, que Jesus propõe, transformar a terra no céu, transformar a terra num paraíso. Deus criou a terra para ser um paraíso. E os homens, insuflados pelo egoísmo, pela ambição, pela ganância, pelo demônio, fazem tanto sofrimento. Dom Zé Luiz sempre esteve junto com a igreja nesse esforço para a construção do reino de Deus. Um outro bispo auxiliar, Dom Rosalvo, muito querido, que foi bispo auxiliar de Dom Zé Antônio de 2011 até 2020, quando foi nomeado bispo de Itapipoca. Um outro bispo, Dom Zé Luiz Gomes de Vasconcelos, também de 2012 a 2015. No ano do centenário, ele foi transferido para Sobral, primeiro como administrador apostólico e depois como bispo de Sobral. Depois dele, houve mais 2 bispos auxiliares, Dom Júlio César, 2018 a 2024, já saiu depois que Dom Zé Antônio deixou de ser arcebispo titular, hoje é bispo Floriano, e Dom Valdemir Vicente de Andrade Santos, que também saiu em 2024, bispo de Juazeiro. Hoje é bispo de Juazeiro, na Bahia. Miguel, antes de passarmos assim para conhecermos um pouco mais dessas atividades administrativas e pastorais de Dom José Antônio, eu gostaria de convidar você que está conosco aí assistindo este programa Memória Arquifor a compartilhar, né, com seus amigos, com os seus grupos de contato, a curtir. Se você está gostando desse nosso encontro, curta, compartilhe, se inscreva no canal do YouTube da Arquidiocese de Fortaleza, tá bom? Esses bispos auxiliares, Marta, todos eles moraram na residência episcopal, formando a comunidade episcopal, na residência episcopal. Eles moravam lá, sempre moraram lá. Quando saíram, chegavam os novos à residência episcopal. Sobre as ações pastorais administrativas em 24 anos, são muitas. Tentaremos aqui elencar algumas e dar os toques principais de cada uma dessas ações pastorais. Foram 24 anos de governo.
Marcou sua presença com muitas iniciativas e realizações, tanto nas ações de pastoreio e evangelização, como nas de infraestrutura necessária para o trabalho pastoral. Então, destacamos algumas coisas pontuais que os queridos irmãos e irmãs que vivem a igreja conhecem. Primeiro ponto que eu toco é os conselhos arquidiocesanos, que já vinham caminhando há tempo desde o Concílio Vaticano II, sobretudo a partir de Dom Luiz Loscheider. Durante esses 24 anos de arcebispo de Fortaleza, Dom José Antônio governou não sozinho, mas com a participação do Conselho Episcopal, do Conselho Presbiteral, do Conselho Arquidiocesano de Pastoral, do Conselho Econômico e do Colégio de Consultores e das Assembleias Arquidiocesanas. Portanto, não se trata de um governo de uma pessoa só, mas de instâncias e de pessoas que, com Dom José Antônio, faziam dirigir a Arquidiocese de Fortaleza. Como pastor e líder. Com certeza. Igreja. Regiões episcopais, outro ponto que eu destaco aqui. As regiões episcopais foram criadas em 1985, depois de 3 assembleias arquidiocesanas, por Dom Luiz Loscheider. Foram criadas 6 regiões episcopais. Dom José Antônio continuou com essas 6 regiões episcopais. E em 2009, com o crescimento da população cearense, sobretudo da região metropolitana de Fortaleza, que são várias cidades em torno da cidade de Fortaleza, população muito grande, ele aumentou o número de regiões episcopais, mas decisão também baseada, fundamentada em discussão, em conselho pastoral e em assembleia arquidiocesana. Então, de 6 regiões, passamos a ter 9 regiões episcopais. A palavra região episcopal, a palavra episcopal já dá a ideia. Episcopo é bispo, a região bispo. Então, ela é dirigida por um vigário episcopal. Vigário é aquele que faz, às vezes, é isso que significa a palavra vigário, episcopal do bispo. Ele não tem a ordem episcopal, mas recebe do bispo poderes para dirigir como bispo aquela região episcopal. Penso que estou falando certo. E isso aconteceu no dia 8 de dezembro de 2009, com o decreto 5 de 2009, a mudança de 6 para 9 regiões. E uma novidade nas regiões episcopais, Dom Luiz deixava que tudo fosse indo, as regiões fossem acontecendo, nós já estávamos com 20 anos de regiões episcopais, 85, 2009, mais de 20 anos. Aliás, 2006, porque 2005 a decisão, 2006 começou, estava com 23 anos, então Dom José Antônio aprovou um regimento das regiões episcopais. E eu destaco esta frase: em busca da unidade pastoral na organização das regiões episcopais, está lá no documento. Estão contidas as normas para garantir a unidade arquidiocesana na organização pastoral das regiões episcopais. Então ele destaca 4 pontos importantes para isso. Cada região deve ter sua coordenação pastoral. Cada região deve ter o seu... E faz as normas desse decreto, desse regimento. Um conselho pastoral,
Cada região deve ter o seu conselho econômico e deve ter sua assembleia pastoral, por região, em cada região. E cada região tem seus vigários episcopais. Como eram escolhidos os vigários episcopais? Vigários episcopais, pelo regime de 86, de Dom Aloysio, era escolhido a cada 2 anos, podendo ser repetido uma vez. Uma lista tríplice e o arcebispo escolhe quem quer. Dom Cláudio seguiu, Dom José Antônio seguiu. A mesma norma, só que Dom José Antônio fez uma coisa diferente. Ele não fez por apenas 2 biênios. A nomeação era sempre a cada 2 anos, mas ele pôde repetir repetir o mesmo padre, o mesmo vigário episcopal durante vários biênios. Isso aconteceu, uma novidade com ele, não apenas ficar limitado ao máximo 4 anos. Deixando essa parte, indo para a parte pastoral, uma coisa forte que ele fez, e todo bispo faz, e ele fez, foram as visitas pastorais. Era fiel na sua agenda anual às visitas pastorais. Em todas as regiões episcopais. Todas as paróquias. Essa que é a diferença. Enquanto antes, eu falo mais de Dom Aloysio que Dom Cláudio, porque Dom Cláudio foi apenas 2 anos. Dom Aloysio fazia uma visita à região episcopal. Dom José Antônio. Dom Aloysio fazia visita à região episcopal. Nessa região episcopal, as paróquias da região todas participavam dessa visita. Era uma visita que durava uma semana. Dom José Antônio faz a visita à paróquia. Agora, por região. Por região. Em cada região ele ia a uma paróquia. Mas a visita à paróquia. Como é no direito canônico. Planos pastorais. Deu continuidade aos planos pastorais iniciados lá atrás por Dom Aloysio Loscheider. E durante o período em que Dom José Antônio foi arcebispo de Fortaleza, ele publicou, esses planos pastorais eram construídos através de assembleias das paróquias, depois assembleias das regiões episcopais, depois a Assembleia Arquidiocesana, tudo isso ajudado pela coordenação pastoral arquidiocesana e pelos vigários episcopais, pelo Conselho Episcopal. Então nós temos os planos pastoral. O primeiro foi de 2003 a 2007. O segundo plano pastoral de Dom José Antônio, de 2008 a 2011. O terceiro, de 2012 a 2015. O quarto, de 2015 a 2019. E o quinto plano pastoral do seu tempo de bispo de Fortaleza, de 2019 a 2023, quando ele deixou o ministério presbiteral. O ministério episcopal. Esse é o plano pastoral. Uma novidade com Dom José Antônio, o diretório litúrgico, pastoral, sacramental, publicado e republicado. Acho que 3 edições. Inclusive, eu gostaria de que você falasse para a gente, Miguel, qual é, né, a utilidade do diretório litúrgico sacramental, porque houve uma grande, digamos assim, repercussão na sociedade cearense, sobretudo aqui em Fortaleza, quando foi lançado o Diretório Litúrgico Sacramental. A palavra diretório já diz, é para dirigir, para que cada paróquia não faça a seu modo aquilo que quer. Sobretudo na liturgia, celebrações de missas, celebrações de batizados, de casamentos. Os sacramentos. Os sacramentos todos, das exéquias, etc.
era um diretório litúrgico sacramental, inclusive a questão da catequese, para a pastoral do batismo, para a pastoral da crisma, para a catequese e crisma, a preparação do casamento, tudo isso, o diretório. Então, foram 5 edições. 2003, não diferente, mas melhorando, fazendo ligeiras atualizações. 2003, 2008, 2012 e 2015, 4 edições. 2003 foi a primeiro diretório. Aí, em 2008, se fez uma nova edição, 2012 e 2015. Esses quadros que eu tenho anotado. Uma outra novidade que começou com Dom José Antônio. Iniciou com Dom Luiz, mas Dom Luiz renunciou, não deu tempo de concluir nada. Projeto do dízimo. Não havia dízimo como um projeto na arquidiocese. No catecismo, a gente aprendia desde criança, como um dos mandamentos da igreja. É o 5º mandamento da igreja católica. Em assembleia foi decidida a criação do dízimo, assembleia de 94 ainda, mas Dom Luiz renunciou em 95, criou-se na assembleia de 94, criou-se a comissão. Essa comissão parou com Dom Cláudio, parou, e ela retomou em 2001, mais ou menos, com Dom José Antônio, de forma que em 2007, Dom José Antônio sancionou e promulgou, em setembro de 2007, o projeto do dízimo Partilha Eclesial para a Arquidiocese de Santa Teresa. Não é só projeto do dízimo, traciam partilha eclesial. A partilha é uma coisa muito importante porque ela é ligada a Jesus. Jesus abençoa o pão e reparte. Abençoa e reparte. E foi nisso que ele foi reconhecido pelos discípulos de Emaús, na ressurreição, porque ele partiu e abençoou e partiu. Repartir. Então, a partilha é uma coisa fundamental na igreja. Isto não é meu, isto é nosso. A distribuição, a repartição. Então, muito importante, partilha eclesial. Os sacramentos são dons gratuitos de Deus. Devem, pois, ser ministrados gratuitamente. Está lá, no projeto do dízimo. Em toda a arquidiocese, conforme seu decreto, seja criado, animado e trabalhado o dízimo, partilha eclesial, substituindo o sistema de espórtulas e taxas. Porque antes, você, para mandar celebrar uma missa, você tinha que pagar. Para celebrar o batizado, tinha que pagar. Para celebrar isso, está lá muito claro, nesse decreto do dízimo, promulgado por Dom José Antônio, partilha eclesial. Os sacramentos são ministrados gratuitamente, não se paga para receber um sacramento. Outro novidade, porque são coisas novas que aparecem, eu não estou repetindo coisas anteriores, é o Fundo Arquidiocesano de Solidariedade. Não é criação de Dom José Antônio, é da CNBB Nacional. Consiste em que, Miguel, o fundo? Direi já, Marta. A campanha da fraternidade sempre teve a coleta no Domingo de Ramos. Desde que a campanha da fraternidade foi criada, em 64. No Domingo de Ramos, encerrando a campanha da fraternidade, que é o tempo da Quaresma, se fazia a coleta.
Só que em 99, a CNBB, 98, 99 começou, decidiu que toda essa coleta seria levada uma parte para um Fundo Nacional de Solidariedade e outra parte ficava para o Fundo Diocesano. Não ficava na paróquia. Não ficava na paróquia. É o tal do coligir para repartir. Recolhe para repartir. Então, paróquias mais pobres ou paróquias mais ricas, isso pobre e rica, dependendo da sua população, certo? Faz a coleta e manda para a Mitra, e a Mitra manda para o Nacional o percentual definido pela CNBB e deixa na diocese o percentual para a diocese. E aí vai se fornecer recursos para projetos nas diversas comunidades ou paróquias ou pastorais da arquidiocese. Então, para isso, ele criou na arquidiocese o Fundo Arquidiocesano, já em 1999. E esse Fundo Arquidiocesano continua firme até hoje, mudando, variando, novos elementos, novas pessoas participando, acompanhando e apoiando a Comissão Arquidiocesana, ele, bispo, para análise dos projetos dirigidos ao fundo. Quando o projeto é aprovado pela comissão, tem que mandar para o arcebispo e o arcebispo autoriza ou não aquele projeto. Normalmente, Dom José Antônio aprovou os projetos, aqui e acolá ele mandava fazer alguma correção. Mas um outro dado importante de Dom José Antônio foi muitas dioceses não fizeram, não tinham, várias dioceses a gente sabia, mas a diocese de Fortaleza foi fiel, Dom José Antônio foi fiel na questão do Fundo Arquidiocese de Solidariedade, com representantes de pastorais sociais, da Coordenação Arquidiocesana de Pastoral, da Cáritas Arquidiocesana e assim por diante. Uma outra coisa criada por Dom José Antônio aqui na Arquidiocese de Fortaleza foi o Fórum dos Movimentos Eclesiais, o famoso FAMEC. Ele já tinha sido, parece-me que ele já tinha criado isso em Salvador, quando era bispo auxiliar, porque ele tinha ficado responsável por Dom Lucas para esse setor. E aqui em Fortaleza, a coordenação pastoral era pastoral. E os movimentos eclesiais não ficavam vinculados à coordenação pastoral, mas tiveram a sua própria coordenação, o seu próprio, não coordenação, mas o seu próprio fórum dos movimentos eclesiais. Movimentos, associações, que é as associações tradicionais, como Legião de Maria, Apostolado da Oração, que eram os movimentos novos, renovação carismática, etc. Também serviços novos, Encontro de Casais com Cristo, SCC, estou só citando alguns. E comunidades novas que começaram a aparecer muito nos últimos anos, nas últimas décadas. Então, o FAMEC ainda hoje está firme, graças ao bom Deus e aos nossos bispos. Uma outra invenção, nessa você participou muito, pode falar até melhor do que eu, é a Caminhada com Maria. Sim. Eu acho que foi em 2003, não 2003. Foi, Marta? Você fale sobre a Caminhada com Maria, Marta. Bom, a Caminhada com Maria, Dom José Antônio era um ano mariano, né? E que foi um convite do Papa para que todas as dioceses do Brasil, do mundo inteiro, realizasse uma atividade mariana. Né? E aí, Dom José Antônio, que também ele se diz um arcebispo mariano, que gosta, né, de Maria, apaixonado por Maria. Então, ele criou a Caminhada com Maria, que no primeiro momento, isso no dia 15 de agosto, que é o dia da Assunção de Nossa Senhora, que é padroeira do nosso município, que é Fortaleza.
né? Portanto, Nossa Senhora da Assunção, ela não é a padroeira da arquidiocese. O padroeiro da nossa arquidiocese é São José, mas Nossa Senhora da Assunção é a padroeira da cidade, né? Marta, Fortaleza. e a gente pensava que seria só 2003, E né? seria só aquele ano. 2003. Mas o que aconteceu? Aconteceu que quando terminou aquela caminhada, ele perguntou para o povo, né, se o povo tinha gostado da caminhada e se queria repetir. E aí o povo disse que sim, que queria continuar. E hoje, até hoje, todos os anos, no dia 15 de agosto, o povo de Fortaleza vai para as ruas. É uma e caminhada caminhamos. pequena? Não é uma caminhada tão pequena, porque são 12 quilômetros. Sai lá do santuário Nossa Senhora da Assunção, no Vila Velha, até a Catedral. Este ano é que aconteceu o encerramento ali no Santuário da Santa já é com Dom Edvige. Gregório, né? Este ano foi com Dom Gregório, né? Mas com Dom José, então, era a Catedral, onde então se encerra com a coroação de Nossa Senhora, e durante o trajeto é rezado o rosário, né? O rosário, contemplado o rosário, né? Com reflexões, com cantos, e com a participação massiva do povo católico de Fortaleza. Eu queria dar um destaquezinho também, agora numa atitude de presença de Dom José Antônio junto aos pobres. Criou-se aqui na arquidiocese a Pastoral do Povo da Rua, anterior a ele. O que é que ele fez? Ele doou uma casa da arquidiocese, ali perto do Pequeno Grande, na praça da escola. Da escola normal. Antiga escola normal, Justiniano de Serpa, né? Acho que ainda é Justiniano de Serpa. Ainda é Justiniano de Serpa. Ele doou uma casa para servir de apoio aos moradores de rua sobre a administração e orientação da Pastoral do Povo da Rua. Foi uma atitude bonita que ele fez e que ainda hoje está lá firme e forte. Por falar em prédio e casa, Dom José Antônio andou mexendo em prédios. O lado construtor de Dom José Antônio, né? Algumas coisas. Ele, e sempre para melhor. Quando ele veio para Fortaleza, a residência episcopal era aquela casa feita por Dom Delgado para receber o futuro bispo de Fortaleza, que foi Dom Aloísio. Era uma casa no mesmo espaço onde está hoje a residência episcopal, mas era uma residência que já estava lá com seus 20 anos, mais de 20 anos e tal, no sítio, e Dom José Antônio fez uma alteração na residência episcopal, tornando-a bem maior, mais agradável e com capacidade para receber os bispos auxiliares. Perfeitamente. Uma outra coisa, outro prédio que ele colocou importante, outra reforma importante, em 2003, acho que foi em 2003, o padre Jorge Elito Carlos de Oliveira, que tinha arrendado há algum tempo o Colégio Castelo, que vai ter a Arquidiocese de Fortaleza, por idade, não tinha mais condição de continuar, e devolveu a Arquidiocese. E Dom José Antônio não quis mais como colégio, e começou uma bonita reforma lá, e em 2007, o Colégio Castelo era o centro de pastoral, e ele deu um nome lindíssimo ao centro de pastoral, Maria, Mãe da Igreja. No dia da Natividade de Nossa Senhora, 8 de setembro de 2007, inicia o Centro de Pastoral Maria, Mãe da Igreja. E nós tivemos que fazer aquela mudança toda do subsolo da catedral para o Centro Pastoral. E uma das coisas assim que me lembra muito de Dom José Antônio, nessa mudança, nessa construção, né, do novo centro pastoral da arquidiocese, que saía
do subsolo da catedral para o colégio que antes era o castelo e passou a ser o centro de pastoral, era a visão de organização que ele tinha. Com né? certeza. Então, ele mesmo foi dizendo aonde cada um iria ficar. Né? A coordenação, o coordenador de pastoral, a sala do secretariado, que inclusive era a sua sala, né? O setor de comunicação, onde eu ficava, juntamente com a Janaína, e assim ele foi detalhando onde ficaria a Caritas. Isso, a sala dos encontros, que ficasse livre, várias salas, porque iria ter muitos encontros e deveria ter. Eu lembro que ele disse para mim, olhe, a sala 8 é para os encontros de entrevistas e coletivas, né? Que é aquela sala onde a gente realizava as coletivas. Uma outra reforma que ele fez foi a da Cúria Metropolitana de Fortaleza. Já funcionava ali, mas de uma maneira muito precária, porque ali era seminário da Prainha, tinha sido FAFIFO, a Faculdade de Filosofia de Fortaleza. Então ele fez uma bonita reforma lá também. Que era um prédio antigo, um prédio né? antigo. Já bem envelhecido, né? O seminário da Prainha é antigo. Então muitas paredes lá são antigas. Então ele fez uma bonita reforma, que é onde está funcionando esse estúdio, né? Nós estamos aqui Estúdio São José. No segundo andar da Cúria, né? Segundo andar, Segundo andar da Cúria, né? No Estúdio São José. E também fez uma reforma no Centro de Treinamento Frederico Pontes, em Pacatuba, que, por questões de estradas, penso eu, não é utilizado. Mas lá Dom Delgado, que recebeu esse centro, nós lá fazíamos encontros, reuniões de pastorais, retiro do clero era lá, no centro pastoral. Assembleia Regional Nordeste 1, Serapiauí e Maranhão, na época, era lá em cima da Serra da Pacatuba. Coisa mais linda do mundo. Uma outra coisa criada por Dom José Antônio, também a ideia veio de antes, já na época de Dom Luiz, a gente andava pelas paróquias e pelas regiões, porque muitos padres buscavam empregos em colégios para professor, para isso, para aquilo, para ter um pouquinho mais de recursos. E isso tirava um pouco do trabalho pastoral, tirava muito tempo do trabalho pastoral, que é o trabalho principal, fundamental do presbítero, não é? Então, como sustentar o padre? Como sustentar o padre? O padre não tem carteira assinada. Portanto, não tem aposentadoria, na época não tinha aposentadoria por INSS pago, essas coisas todas. Então, já na década de 90, já preocupados com isso, a gente começou a comissão, tal. Quando houve a mudança de bispos, com o Dom José Antônio, então ele deixou isso à frente. Em 2003, 2004, foi criado o Fundo de Sustentação dos Presbíteros. Apoiou e aprovou a criação do Fundo de Sustentação dos Presbíteros com o dízimo sacerdotal. Cada padre dá o seu dízimo à Cúria, mas não apenas isso. De cada paróquia, 3% das paróquias mais pobres ou 5% das paróquias cuja população tem mais recursos são trazidos para a Cúria, para formar esse fundo de sustentação dos presbíteros. São trazidos para a Cúria e a Cúria é que faz o remanejamento. Para o fundo de sustentação dos presbíteros, houve vários presidentes de padres e algumas modificações, mas ainda hoje persiste
o Fundo de Sustentação dos Presbíteros. Você está gostando da nossa conversa sobre Dom José Antônio Aparecido Tosi Marques? Pois compartilhe, comente, né? Curta o nosso vídeo, o nosso programa Memória Arquifor e compartilhe com seus contatos. Em 2005, outro assunto. Em 2005 foram ordenados os primeiros diáconos. Aí começou a aparecer pessoas querendo do diaconato e tal. Como fazer? Então ele criou uma comissão para o diaconato permanente e criou a escola diaconal. Criou a escola diaconal para que senhores, homens casados, que servissem a igreja, que amassem a igreja com fé, com vida familiar, de testemunho, pudessem ser ordenados diáconos. E que este ano comemorou, então, 20 anos. 20 anos, porque foi em 2005. Não, em 2005 foi os primeiros diáconos ordenados. A escola diaconal já começou mais adiante. Ele fez uma mudança nos seminários. O seminário criou 3 seminários, em vez de ser só o propedêutico e o seminário Cardeal Frix. Ele transformou o seminário que está lá no bairro Dias Macedo, perto do Castelão, seminário de teologia, e um lá perto da paróquia de Antônio Bezerra, seminário de filosofia. Todos dois com o mesmo nome. Seminário Arquidiocesano São José, filosofia. Seminário Arquidiocesano São José, teologia. Apenas em bairros diferentes. Com formação, com diretoria, reitorias diferentes. E o propedêutico já existia antes, ele deixou existido lá no Henrique Jorge. Exatamente. Uma outra coisa importante, Faculdade Católica de Fortaleza. Nós não éramos faculdade, nem no tempo de seminário, nem no tempo de Dom Delgado, quando criou o ISCRE, o MEC mandou tirar esse S, porque não era Instituto Superior. Começou um processo de estudo, de batalha, e em 2009, o Instituto Teológico Pastoral e o ICRE, ITEP, e o ICRE, Instituto de Ciências Religiosas, se fundiram e Dom José Antônio criou, com plena autorização do MEC, com participação permanente do MEC, o seminário, a Faculdade Católica de Fortaleza. Eu ensinei lá e lhe digo, quase todos os professores da Faculdade Católica de Fortaleza têm o título de doutor. Não apenas o título de mestre, mas o de doutor. Isso é uma coisa muito importante. É lá que os nossos jovens que se preparam para ser padre estudam filosofia, estudam teologia. Mas onde muitos leigos também, que era o grande ideal de Dom Delgado, quando fechou o seminário, fazer uma coisa desse tipo, só que na época ele não conseguiu, que para os leigos também estudarem teologia. Por que não? Por que não os leigos estudarem teologia? Certo? Fez o ICRE, mas o ICRE não dava direito a quase nada. Dava aqui no Estado, mas não dava nacionalmente. Agora é faculdade. E é aberto para todos. Aberto, com certeza. De manhã estuda seminarista, mas mesmo de manhã pode estar algum leigo estudar, e de noite os leigos e leigas estão lá. Com cursos, outros que vai cada vez mais crescer na nossa faculdade. Mas, Marta, só tem a caminhada com Maria ou tem outra caminhada em Fortaleza? Não, Dom José Antônio, ele criou também a caminhada penitencial. Caminhada penitencial. Quando é que acontece isso? Em que época do ano?
Acontece sempre na quaresma. Na quaresma. É. Terceiro domingo do advento. Da quaresma. Que advento? Terceiro, porque são parecidos os dois. Os dois. São preparação. Um para o Natal, outro para a Páscoa, né? É. Terceiro domingo da quaresma. Já havia um comecinho disso, do padre Aldo Pagotto, ainda como padre, vigário episcopal da região 1, metropolitana 1. Dom Zé Antônio fez da paróquia do Nossa Senhora da Saúde até a catedral. No Mucuripe, né? Nossa Senhora da Saúde, lá no bairro do Mucuripe. E até a catedral, com a presença dos padres, fez alteração na liturgia, nos horários litúrgicos, para que no domingo de manhã não houvesse missa nas paróquias de Fortaleza, para que o povo e os padres participassem da caminhada penitencial. E que a caminhada fosse um momento de reflexão e que pudesse também ser um momento, além de reflexão preparatória para a quaresma, a Semana Santa, que também fosse um período de aproveitar para a confissão. Então, muitos padres, né, é convidado todos os padres a participar e a atender confissão. Sim, mas o principal era penitência. Era penitência. Penitência. Daí a palavra penitencial. Penitência. Junto o povo marchando. Isso. Trazendo a cruz, né, carregando em direção a cruz à catedral. Até a catedral. Ele existiu também para que as paróquias tivessem seus conselhos paroquiais. Não fosse apenas uma sugestão, mas que cada paróquia, o padre, não fosse o dono único, mas que tivesse o seu conselho. Inclusive, a partir daí começaram, né, as provisões do conselho, né? E, com certeza. O conselho econômico, o conselho de cada paróquia. Nesse ponto, eu quero fazer um elogio tremendo a Dom José Antônio. Todos os meses, no boletim arquidiocesano, via as nomeações e as provisões, coisas que a gente não encontrava antes. Se você quiser fazer um balanço histórico de 99 para cá, onde eu tenho esses dados todos, é uma coisa formidável. E que eram colocados também no site, né, da Arquidiocese, quando passou então a ter o site, e com eram certeza. colocados. E também ele adquiriu não só reformou o terreno, mas adquiriu também novas casas para encontros. Sim. Duas eu me lembro bem aqui, Marta. Eu quero lembrar meus queridos irmãos e irmãs. A casa dos irmãos maristas, a casa de terreiro dos irmãos maristas lá no Modubim, que parece que agora voltou, não sei. Em Maranguape, desculpa, Modubim não, em Maranguape. Em Maranguape. Casa e terreno dos irmãos maristas em Maranguape. E a casa vocacional... Que virou a casa de encontro da região. E a casa vocacional da Companhia de Jesus em Modubim. Modubim é a casa... Uma outra coisa muito importante que começou no pastoreio de Dom José Antônio. Inclusive, muitas vezes com a participação dele, apoiando a festa da vida. Em 2009, de acordo com a campanha da fraternidade, em 2009 realizou-se a festa da vida da Diocese de Fortaleza no terceiro domingo do Advento. O terceiro domingo do Advento. É um domingo da alegria. Então realizou-se lá a festa da vida. É um tempo de preparação para o Natal. E não é que continua até hoje. A festa da vida de 2009 até hoje. E já vi no site, já vi na convocação, já a preparação para esse ano. Para esse ano. Que acontece sempre em dezembro. É. Né? Uma outra coisa importante no pastoreio
episcopal de Dom José Antônio foi o centenário da arquidiocese. 100 anos. 100 Não passou em anos. branco, não. Passou não. Nossa, nós trabalhamos muito. Você, eu, Thiago. Inclusive foi trabalhamos muito. celebrado o centenário da arquidiocese lá no condomínio espiritual Uirapuru. Mas antes, Miguel, eu passei o ano, todos os domingos, vindo para a catedral, onde eu recepcionava, acolhia as comunidades, as paróquias Perfeitamente. que vinham visitar a exposição sobre o centenário, colocar um pouco da história da arquidiocese, isso que nós estamos fazendo aqui nesse programa Memória Arquifó, e depois, então, celebrar, né? Era celebrada uma Santa Missa com essas pessoas que vinham enchendo vários ônibus. Em torno da catedral ficava um trânsito terrível, porque esses ônibus estavam ali e era muita gente. E aí, durante o ano todo, todos os domingos, eu estava na catedral, acolhendo, recepcionando e apresentando um pouco, e depois celebrando a missa. Né? E nós publicamos, inclusive, o anuário. O anuário. Só que foi publicado em 2016. O anuário da Arquidiocese de 2015. E que você teve um trabalho gigantesco de elencar nomes de padres que fizeram parte desse centenário todo. Padres, bispos, religiosos, leigos e tudo. Ações pastorais, né, administrativas. Todo esse contexto histórico. Foi maravilhoso. E foi encerrado no dia 13 de novembro de 2015, no céu, com a presença do Núncio Apostólico, Dom Giovanni Danielo, e ele presidiu a celebração eucarística, encerrando o ano centenário da Arquidiocese de Fortaleza. Da Arquidiocese, vejam bem. Miguel, antes de você passar para as paróquias, né? A questão das paróquias criada por Dom José Antônio, eu gostaria de lembrar aqui, conversar um pouco com você sobre o papel do arcebispo, na época, Dom José Antônio, no período da Covid. Né? Ah, tá certo. Esse em 2020, né? Então, de 2020 e 2021, né? Fortemente. É de lá até 23. Até 23, mas aí nesse primeiro momento, aí nesses 2 anos, em que ele teve a consciência, ele já tinha, claro, mas a gente pôde perceber ali com mais afinco, né? A promoção da vida, tudo que ele passou de pressão não só fora, né? Pressão para quê? Pressão por fechar as igrejas, né? Não só de pessoas de fora, mas também dentro da nossa própria arquidiocese, padres, algumas pessoas de movimentos, né? Que chegaram, inclusive, a ficar, né, do lado de fora da residência episcopal, gritando e fazendo manifestações para que ele reabrisse as paróquias. E Dom José Antônio, então, firmemente comprometido com a vida, com a defesa da vida, a vida das pessoas, em comunhão também com o governo do Estado, né? em brecar, em parar o alastramento da Covid, ele manteve-se firme, né? Firme, com as igrejas fechadas, permitindo, inclusive, uma das coisas assim que eu fiquei sabendo na época, então, ecônoma, que ele determinou que nenhum funcionário fosse demitido na ocasião, né? Para que nenhum pai ou mãe de família viesse a passar necessidades, né? E eu fiquei sabendo também que foi vendida, inclusive,
imóveis, um imóvel da arquidiocese para poder suprir essa necessidade, já que a arquidiocese, a igreja em si vive das doações, da coleta, e como elas estavam fechadas, não havia, né, coletas, não havia esse recebimento, e aí precisava sim de um dinheiro para poder custear, né, as obrigações trabalhistas, fiscais. Então, eu gostaria de perguntar para você, Miguel, como você viu essa posição do Dom José Antônio sobre o fechamento das igrejas nesse período da Covid? Eu concordo contigo. Decisão firme através de decretos dele para os padres, para as paróquias, para o povo de Deus. Muito firme, muito firme, muito firme. Perfeito, perfeito, perfeito. Isso não significava que não se atendesse a um pobre, a um necessitado, a um doente, mas reunir o povo numa igreja era perigoso. Reunir o povo numa localidade era perigoso. Estava proibido pelo governo nacional e obedeceu, porque o perigo à vida, o perigo deve ser evitado. E ele, como bispo, responsável pela vida, valorização da vida, não deixou que acontecesse essas aglomerações, essas reuniões, esses encontros. Eu lembro dele me dizendo assim, na época, né, eu trabalhava no setor de comunicação da arquidiocese, ali na assessoria, e a gente estava constantemente, porque os meios de comunicação, os padres queriam alguma informação e eles ligavam para mim, e eu ligava para Dom José e perguntava para ele aquilo que muitas vezes até os padres não tinham coragem de perguntar para ele, né? Se ele iria reabrir a igreja ou não, quando seria. E Dom José um dia disse para mim: Marta, muita gente não tem consciência do que é o papel do pastor, do arcebispo. A Arquidiocese de Fortaleza não é só Fortaleza, ela é 31 municípios. Então, aqui em Fortaleza pode estar bem, pode ter diminuído, mas vai saber se lá em Canindé, né, vai saber se em outros municípios não está fortemente. Então, como pastor, eu tenho que dar uma visão geral e defender a vida, promover a vida nesses 31 municípios. Eu achei tão coerente o papel de pastor, né? Aquele que promove, aquele que defende, aquele que deixa as 99 e vai em busca daquela que se desgarrou. Eu achei muito coerente isso da parte de Dom José Antônio. Isso sem contar a questão da humanidade dele poder ajudar. São muitos casos, né, e aqui mesmo eu gosto de Dom José, não estou enchendo, não estou bajulando, mas muitos casos de pessoas que eu fiquei sabendo que ele ajudou do próprio bolso, né? Então, isso é muito relevante na pessoa dele, né? E que ele não gosta de dizer, ele faz em silêncio, né? Como um pastor que cuida mesmo de suas ovelhas. E o que você vai nos falar aí sobre as paróquias? Porque 24 anos são muitas paróquias que ele... Não depende da quantidade de anos, depende da população. A população de Fortaleza cresceu gigantescamente. Sobretudo a população em torno de Fortaleza, aquilo que a gente chama de região metropolitana. Graças a Deus, o número de padres aumentou também muito, 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 muito. Certo? Inclusive com ordenações dele, né? Então, normalmente o número de paróquias, ele criou 71 paróquias, de 1999 até a sua saída.
Não, desculpa-me. Em 1999, havia na arquidiocese 71 paróquias e 25 áreas pastorais. Ele encontrou Fortaleza desse jeito. As áreas pastorais iam sendo criadas nas regiões episcopais, sem um decreto. Sem um decreto de criação, mas iam sendo criadas pelas assembleias e pelos vigários episcopais, certo? Com a anuência, claro, do bispo. Dom José Antônio criou, segundo a minha contagem, ontem eu estive fazendo isso, 70 novas paróquias na Arquidiocese de Fortaleza. E essas paróquias foram criadas de áreas pastorais ou à medida que ele ia podendo, ele ia criando. E 5 áreas pastorais. Se você quiser que eu leio as 70 áreas, as paróquias. Como nós temos pouco tempo, então nós vamos deixar para que você, que nos acompanhe, e acompanhe e veja o nome de todas as paróquias no site, no portal da Arquidiocese de Fortaleza. É muito importante, porque se tinha 71 paróquias e agora tem 70, nós temos 141 paróquias. Isso sem contar com os santuários, certo? 141 paróquias. Com mais as áreas... Quantos municípios tem a Arquidiocese? 31. 141 paróquias e 31 municípios. Então, vocês estão vendo que muitos distritos, povoados, regiões pequenas se tornaram paróquias. Nessas 141, mas aí nós ainda temos as áreas pastorais e temos os santuários. Só 5 áreas pastorais. Só 5 áreas pastorais. Os santuários é um pouco diferenciado, né? Um pouco diferenciado da ação pastoral do santuário. É um pouco diferenciado. Mas são 141 paróquias. É mais ou menos parecido com o Dom Zé Antônio fez, desculpa-me, Dom Lustosa fez. Dom Lustosa transformou, criou paróquias ainda onde hoje não é cidade. Mas era povoado, bem povoado naquele tempo e muito longe. Por exemplo, Pitombeiras. Sim. Por exemplo, Ideal. Por exemplo, Guanassés. Ainda são distritos. Não são municípios, não são cidades. E desde lá que são paróquias. Então, Dom Zé Antônio também fez um pouco parecido isso. Muitas localidades, só para citar algumas aqui. São João do Aruaru. Aruaru já era cidade. Era ali na Caucaia. A Caucaia cresceu demais. A paróquia da Caucaia cresceu muito. Dom Luísio queria aquele projeto de área pastoral. Então a Jurema e Itabapoá e tudo aquilo era... Hoje tudo é paróquia. Certo? Todas as paróquias. Só na Caucaia existe, eu não sei, eu não fiz a contabilidade, mas existem muitas paróquias. Maracanaú, Maranguape, essas cidades perto de Fortaleza, a própria Quirais, a Tapera é um distrito, é paróquia. Então há muitas paróquias novas em lugares onde tem gente. Pouco importa que tenha prefeito, mas tem gente. Isso é que tem pessoas que é o trabalho da igreja. Então, sobre paróquias, é isso que eu tenho a te dizer. E é mais ou menos bem dividido em termos de regiões episcopais. Eu fiz um levantamento por região, Marta. Região São José tem 24 paróquias. A região Nossa Senhora da Conceição atinge a Grande Messejana. Em torno da Grande Messejana. São 23 paróquias. Antes a Messejana era sozinha uma paróquia. Mas aqui na Grande Messejana, na Conceição, pega também Zé Walter, Montubim, etc. Né? Lagoa Redonda, Palmeiras. Bom Jesus dos Aflitos.
São 15 paróquias daquela região em torno da Parangaba. 15 paróquias. Nossa Senhora da Assunção, que é a região oeste da cidade, são 15 paróquias também. Nossa Senhora dos Prazeres, lá, região da Calcaia, pegando São Gonçalo do Amarante, são 15 paróquias. Sagrada Família, que pega Maranguape, indo no rumo da Pacatuba, da Guaiúba, são 14 paróquias. São Pedro e São Paulo, na região praia, tem o quê, meu Deus? Talvez uns 7 municípios. Tem 18 paróquias. Nossa Senhora da Palma, na Serra, tem 14 paróquias. E a região São Francisco, Canidé, que são praticamente 3 municípios. Canidé, Caridade e Paramoti, tem 6 paróquias. Então, aquilo que a gente chama, aquela dificuldade que o povo tinha de se dirigir a uma igreja, a uma paróquia, hoje tem menos, graças ao número de padres. E aí o esforço da pastoral vocacional na diocese é muito importante, muito importante, muito importante, e animado, orientado pelo nosso querido Dom José Antônio. Miguel, você acabou de falar sobre a questão dos padres. Quantos padres mesmo Dom José Antônio ordenou? Aqui em Fortaleza? Marta, você tem algum dado diferente do que eu disse? Não. Você falou para a gente há pouco tempo que tinha feito a contagem de 204 padres, né, aqui. Eu sei que são 2/3... 204. 204 presbíteros diocesanos encardinados. É muito padre. Quer dizer, encardinados, não são encardinados, há residentes também. Alguns padres que não são encardinados são residentes. Vêm de outras dioceses e passam a morar aqui, ou por necessidade, ou, por exemplo, os padres que são reitores de seminários de Sobral, tem a casa aqui em Fortaleza, de Limoeiro. Então, estou só dando exemplo. São residentes. Então, são 204. Não, desculpa-me. Eu estou dizendo 204 foram ordenados por ele. Por ele. Não é padre que existe aqui, não. Ordenados por ele, 204. E dentro desses 204, quantos são... Então, esses 204 são encardinados. Encardinados. E desses, então, nós temos ainda... dentro desses 204, aí os que são do Shalom. Tem. Não do é Shalom, eu contabilizei na minha lista 47. Isso. Agora, só que o Shalom, eu acho que uma boa maioria deles reside fora da diocese. São encardinados na diocese, a questão da congregação, né, ainda, que é a congregação diocesana. Acho que é diocese, não sei ainda bem. Instituto, né? Não é Instituto Shalom. Instituto Shalom é dos portugueses. É a congregação, é a Comunidade Católica Shalom. Comunidade Católica Shalom. O Instituto é Nova Jerusalém. Que também foram ordenados juntos, né? São ordenados geralmente com os padres diocesanos. E aqui eu vou... Agora, uma outra curiosidade, né? É a mudança da ordenação. Da celebração da ordenação que ele passou para o dia 22, foi Dom José Antônio. Normalmente. Que passou para o Não dia sempre. 22 de dezembro, que era o aniversário da Catedral. Mas não sempre. Houve alguns anos que foi em momentos diferentes. Em momentos diferentes. Eu não falo aqui dos padres ordenados por ele, das congregações religiosas. Por exemplo, ordenou capuchinhos, ordenou camiliano, ordenou muitos padres de outras. Vicentino, mas não pertencem à diocese. Ordena, eles estão ligados a um superior diferente do bispo. Sim. As congregações religiosas, Marta, Dom José Antônio também acolheu muitas
congregações na Arquidiocese de Fortaleza. Congregações masculinas, eu tenho contabilizado aqui 3, 6 e 7. Eu não vou ler porque o tempo já está muito estourado. Mas cite algumas, Miguel, aí para a gente Cisterciense, Sim. Sagrada Face, os agostinianos Recoletos, lá na Barra do Ceará, Divina Providência Orionitas, na Calcaia, Filhos da Pobreza do Santíssimo, a Toca de Assis, sim. Clérigos Regulares de São Paulo, os Barnabitas, lá de São Diogo, e a congregação de São José, os Josefinos de Burel, que está no Palmeiras hoje. E feminino, das congregações femininas? São muitas, são mais de... Então, cite só algumas, para a gente ter. Depois, quem quiser saber todos, podem procurar lá no site da Arquidiocese, no portal, né, Arque Fortaleza, e aí você terá todas essas informações na história, inclusive com os nomes e a localidade de cada congregação religiosa. Enquanto o Miguel encontra, eu digo para você, amigo que nos assiste e nos acompanha, você está gostando desse conteúdo, você curta, compartilhe, se inscreva no canal Arque Fortaleza, né, e compartilhe com seus grupos, né, os seus contatos, para que outros conheçam também a história da nossa arquidiocese. Diga lá, Miguel, as congregações religiosas, aquelas que você pode nos falar. Bom, eu tenho anotado aqui as Irmãs da Purificação de Maria Santíssima, em 99, as Humildes Servas do Senhor, as Irmãs Auxiliares do Choro da Piedade, as Irmãs do Imaculado Coração de Maria, a Congregação do Divino Mestre, Congregação de Santa Teresinha, Instituto Coração de Jesus, Instituto das Filhas da Pobreza do Santíssimo Sacramento, que é a Toca de Assis, em 2002, os Missionários do Sagrado Coração de Jesus, Missionárias Diocesanas, Missionárias Mãe da Vida, Instituto São Vicente, Congregação Missionária da Sagrada Família, Oblatas do Sagrado Coração de Jesus, Congregação de Notre-Dame de Namur, ou Namur, não sei se é francês, Irmãs Franciscanas Bernardinas da Terceira Ordem de São Francisco, Obra de Nossa Senhora da Glória, Irmãs Franciscanas de Cícero, Irmãs Santa Catarina, Irmãs Missionárias Combonianas, essas já saíram, não estão mais em Fortaleza, Camilianas, Santa Clara, Irmãs Schoenstein, Irmãs de Caridade Dominicanas, Missionárias, Associação Católica Tenda de Cristo e outras, Marta. Então, como você pode ver, meu amigo e minha amiga, falar de Dom José Antônio, 24 anos de serviço à Arquidiocese de Fortaleza, levaria para a gente muito mais do que só um programa, né? Seriam mais outros programas, porque ele fez muita coisa. Ele ainda permanece aqui conosco como arcebispo emérito, né? Mas o que nós podemos resumir de todo o seu serviço aqui na nossa arquidiocese está dentro do próprio lema dele, né? Seja feita a tua vontade. Eu acredito que tudo que ele fez, ele teve presente este lema, né? Fazer o que estava sendo feito em nome, né, de Deus e de Jesus Cristo, no seu segmento. Obrigada, Miguel. Eu tenho um grande agradecimento a fazer a ele, a Dom José Antônio. Eu também tenho, mas... Porque me chamou, ou melhor, eu entreguei o cargo a ele quando ele chegou. Mas na primeira nomeação, ele me nomeou secretário. Depois,
Quando houve a mudança, eu novamente, em 2002 ou 2003, entreguei novamente a ele. Ele disse, continue, quer continuar? Não. Eu digo, quero. Continuo. No Marta, secretariado de pastoral, né, Miguel? Marta, a vocação é um chamado, e o chamado é feito através do padre, ou do bispo, ou da comunidade. E a resposta nossa ao chamado que vem de Jesus é sim. Eu dei o meu sim, e agradeço a ele porque ele me aturou nesse trabalho durante tanto tempo. Aturou e você contribuiu muito, e até hoje você ainda está contribuindo conosco, né? Eu contribuindo com a arquidiocese. Agradeço, digo a vocês, queridos irmãos e irmãs, que a minha vida é para Jesus Cristo. Dele, para ele e nele. E nele. Seja feita a tua vontade. Este era o lema, né, do episcopado do Dom José Antônio. E com certeza é um convite também para todos nós, né, que fomos batizados e estamos nesta caminhada aqui na Arquidiocese de Fortaleza. Muito obrigado por estar conosco e até um próximo encontro.